noite. Como bem nosso evangelista Ronildo citou, existe uma palavra de Deus para as nossas vidas, e louvo a Deus primeiramente aqui pela vida do pastor João Paulo, juntamente com o pastor Ailton e toda a equipe, de poder estar me convidando, de me dar essa rica oportunidade de poder estar ministrando a palavra de Deus, algo que eu gosto muito de fazer, mas ao mesmo tempo entendo o peso da responsabilidade que é trazer uma palavra para a sua igreja, não é para qualquer pessoa, é para a sua igreja, é para a igreja do Senhor. Quero agradecer a Deus no nome santo de Jesus, amém? E esse mês é um mês que foi deixado um tema livre, para todos nós, não é isso? Foi deixado um tema livre, e Deus tem colocado no meu coração uma palavra que tem como tema o Deus que restaura. Os irmãos acreditam que Deus restaura? Amém. Com certeza, amém. Temos a convicção de que Deus, Ele restaura tudo aquilo que Ele quer restaurar e todo aquele que se permite ser restaurado, E é sempre bom frisar, que precisamos ter a disposição de ser restaurado por Deus, porque assim eu acredito que todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente precisa ser restaurado. Pelo menos eu preciso ser restaurado em alguma área da minha vida. Amém? Alguém aqui acredita que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser restaurado? Então não estou sozinho, graças a Deus por isso. Amém? Então, Salmos 126, por favor, tem como base aí do nosso tema, o Deus que restaura, um versículo que eu particularmente gosto muito, na verdade, um versículo que eu acho lindo, na verdade, um capítulo, Salmo 126. Obrigado, meu irmão, obrigado. Deus abençoe. Que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra já foi expressa aqui nesta hora, e eu quero, assim como já foi orado pelo Teu Filho, pelo evangelista Ronildo, eu quero aqui entrar em concordância e pedir que o Senhor venha estar nos abençoando, Senhor, nessa noite com a Tua palavra, de tal forma que a maneira em que nós entramos aqui, nós saímos diferente por causa da Tua palavra, que ela tem o poder de trazer restauração e transformação para as nossas vidas. Nos ajuda, guia-nos, que toda preocupação, toda inquietação, todos os anseios caia por terra, Pai, no nome de Jesus, e que possamos lançar diante de Ti e ficarmos em paz aqui na Tua presença, para poder ouvir a Tua ministração, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Como eu disse inicialmente, esse capítulo 126 de Salmos é um capítulo que eu acho muito lindo, porque este é um salmo que ele faz menção à celebração, a uma celebração, ao retorno do povo judeu que foi levado cativo. Sim, eles foram levados pelo rei da Babilônia, que tem por nome Nabucodonosor. O povo de Deus, o povo de Jerusalém, o povo judeu, eles estavam lá em Jerusalém, o povo judeu estava lá reunidos, tendo as suas vidas normais, sendo conduzida por Deus, passando por vários processos e tudo mais, só que próximo a eles existia uma potência, a Babilônia,
que estava aí alcançando o território. Onde eles chegavam, eles desbravavam. Onde eles chegavam, eles tomavam esses territórios e conduziam essas pessoas que até então eles tomavam, levavam para sua terra chamada Babilônia. E ali eles tinham o hábito de cativar as pessoas, fazer com que as pessoas fossem exiladas naqueles lugares, fazer com que as pessoas fossem escravas naquele lugar, para poder servir o reino da própria Babilônia. Então esse rei Nabucodonosor, ele tinha esse poder de conduzir povos de outras nações dentro da sua nação. E eles foram para um lugar, no caso os judeus, o povo de Deus, foram para um lugar totalmente contrário a Jerusalém, longe do templo, longe do culto ao seu Deus, longe das culturas judaicas, que eram regidas pela palavra de Deus, que até então conhecemos como os mandamentos. Então eles estavam totalmente distantes daquilo que eles vivenciavam no seu dia a dia, na sua cidade de origem, Jerusalém. Isso é só uma síntese, é só uma síntese para a gente entender o contexto do porquê que em Salmo 126 existia uma celebração, por que eles celebraram. Então estou só aqui explicando do porquê. Foram levados para uma terra estranha, uma terra estrangeira, como mão de obra também. Digo isso porque quando eles tomaram inicialmente Jerusalém, eles levaram primeiramente os príncipes, levaram a nata, porque se a gente for observar na Bíblia, eles fizeram isso aos poucos, levaram primeiro um grupo, depois de um tempo levaram outro grupo, e assim eles foram levando a grande maioria do povo de Israel cativo para a Babilônia. Mas primeiramente eles levaram a nata, primeiro os príncipes, levaram aqueles que serviam diretamente o rei, aqueles que serviam diretamente no templo, os sacerdotes, enfim, todos aqueles que tinham seus dons, que se inclinavam diretamente para Jerusalém. Então, para eles, era uma mão de obra maravilhosa, porque o rei da Babilônia, ou a Babilônia, utilizou esses homens que tinham os seus dons, que o próprio Deus deu para eles, para ser usado para benefício deles, do povo da Babilônia. E aqui fica um parênteses para a gente, uma aplicação para nós. Às vezes o mundo, irmãos, eu quero fazer um paralelo aqui da Babilônia com o mundo. Esse sistema que é totalmente contra Deus, e assim também era a Babilônia, era um sistema contra Deus. O mundo quer muitas das vezes nos aprisionar em algumas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida de alguma forma, justamente para que também a gente venha gastar o dom que Deus deu no mundo. Ainda que a gente desenvolva os dons que a gente tem, para poder viver a nossa vida no mundo. Porque eu entendo pela palavra de Deus que servir a Deus não quer dizer que a gente tem que estar dentro de uma igreja, podemos dizer assim. Nós podemos servir a Deus fora da igreja. Por exemplo, como é que eu posso servir a Deus? Cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha esposa. Quando eu faço isso, eu estou servindo a Deus, amém? No meu trabalho, quando eu tenho oportunidade, quando Deus me dá a oportunidade de estar trabalhando, ali eu estou servindo a Deus. Seguindo o princípio básico da Bíblia, que diz: tudo aquilo que for pôr as mãos para fazer, faça conforme todas as suas forças, como se fosse para o Senhor. Então lá no meu trabalho, eu vou desenvolver o dom que Deus me deu, ok? Para glorificar o nome do Senhor. Eu não tenho que me preocupar de fazer apenas para a empresa ou para o meu patrão. Eu preciso me preocupar de fazer o melhor, porque eu entendo que foi o Senhor que me deu o trabalho
E o dom que eu estou desenvolvendo no serviço, foi Ele também quem me deu. Amém? Mas, como diz lá em Mateus, no capítulo 5, na verdade no capítulo 6, né, que diz que primeiramente nós temos que dar prioridade para o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu também atribuo os dons, os talentos, também no reino de Deus, na casa do Senhor. Então nós temos que ter esse equilíbrio de viver a nossa vida na presença de Deus, né? Derramando lá, gastando o nosso dom de uma forma equilibrada, né? Para benefício de uma vida de uma forma geral, mas também entregar os nossos dons na casa de Deus. Então, eu acho importante a gente trabalhar para o Senhor dentro da sua casa, na casa de Deus. Porque eu entendo a importância de um obreiro, eu entendo a importância de pessoas que se dispõem à disposição de Deus na sua casa. Como, por exemplo, aqui, né, como qualquer um outro ministério, mas tratando de nós aqui, né, eu vejo o quanto precisa de pessoas capacitadas por Deus, que já são, que pode aqui ofertar o seu serviço na obra de Deus, na casa do Senhor, assim como temos aqui os obreiros, amém? Você que está aqui de repente sentado, ou talvez ainda não tenha nenhum tipo de oportunidade, né, por conta de algumas questões, mas você, por estar aqui participando, já está entregando algo para o Senhor. Então, eu vejo que é algo importantíssimo nós estamos aqui servindo a Deus, entregando a Deus aquilo que é devido a Ele, porque Deus é merecedor das nossas vidas, amém, amados? Deus merece que nós venhamos entregar a Ele tudo aquilo que nós temos, e só temos, detalhe, porque Ele nos deu. Então a gente já vê um princípio aqui do porquê, irmãos. A Babilônia lá fora, muitas das vezes elas querem nos cativar, querem nos exilar, querem que a gente fique preso. Um dos motivos é esse. Pela palavra de Deus, esse é um dos motivos, para que a gente fique preso lá e gaste tudo aquilo que Deus nos deu lá fora. Porém, o Senhor nos exorta dizendo para que a gente, com equilíbrio, gaste para o benefício nosso, da nossa família, sobretudo no reino de Deus. Amém? Fique esse conselho de Deus para as nossas vidas. Então, como já foi dito, eles levaram a nata, levaram os príncipes, aqueles que serviam diretamente na casa do Senhor, mas estavam lá como o quê? Como escravos, porque eles foram levados de uma forma escravizada, foram levados basicamente à força, sem seus consentimentos. E um detalhe, que Babilônia levou o povo judeu, eles foram levados, e também muitos deles foram trocados seus nomes. A Babilônia, esse reino poderoso, expansivo naquela época, eles tinham esse hábito de pegar as pessoas das suas cidades de origem e levavam, além de utilizar, né, os seus dons para aquele próprio reino, o que ele fazia? Ele trocava o nome dessas pessoas, com a ideia de quê? De tirar a identidade dessas pessoas. O que não é diferente nos dias de hoje. O mundo, ele tenta roubar a nossa identidade. O mundo, ele tenta nos cativar, nos prender lá fora, justamente para isso, para tentar roubar a nossa identidade de filhos de Deus. Então, foi exatamente isso que, na época, a Babilônia fez, o que não é diferente no dia de hoje. A gente tem um exemplo muito claro, que lá no livro de Daniel, né, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Daniel,
Azarias, né, Misael, Ananias, são esses nomes que tiveram seus nomes trocados, que hoje, né, nós conhecemos também como Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente sabe que esses nomes que foram trocados para o nome babilônico, eles tinham um nome muito relacionado aos deuses da Babilônia. Então eles queriam desconfigurar aquelas pessoas que tinham a identidade de Deus para tentar trazer para dentro das suas religiosidades. E infelizmente, irmãos, pelo contexto bíblico, a gente percebe que muitos perderam sua identidade. Mas graças a Deus, muitos permaneceram firmes com sua identidade. Assim como o próprio Daniel, ele cita. Ele chega a dizer, a Bíblia chega a dizer que ele, no seu coração, ele decidiu não se contaminar na Babilônia. Então, assim como ele, muitos outros também. Então, a gente vê a importância, irmãos, a importância de nós estarmos na presença de Deus, nos mantermos firmes na presença de Deus, não deixar com que a Babilônia ou com que o mundo venha nos aprisionar. Amém, amados? Precisamos estar atentos acerca disso. Passaram por por diversas situações difíceis, pois foram exilados ou presos, cativados por um período de 70 anos. Irmão, imagina, 70 anos vivendo dentro de um reinado contrário aonde eles foram criados, onde eles foram gerados. Saíram de Jerusalém, uma cidade onde eles cultuavam a Deus. Saíram de Jerusalém, um lugar onde os princípios eram todos regidos pela palavra de Deus. Saíram de Jerusalém, onde toda a cultura é desenvolvida pelos princípios da palavra de Deus. E foram lá para a Babilônia, onde tudo era contrário a Deus. Então, imagina, o que eles não passaram naquele lugar? Passaram por situações extremamente difíceis. Ainda que lá na Babilônia, naquela época, era um lugar colorido, onde talvez tivesse muitas oportunidades, como no mundo aí fora. É colorido. Muitas coisas boas, aparentemente, mas que no final, como diz a Bíblia, é caminho de morte. Porque para o homem, há coisas que parecem ser perfeitas, mas que no final é caminho de morte. E era lá que eles estavam, nesse lugar distante da sua cidade de origem, distante da presença de Deus. Então, irmãos, eles passaram por um momento difícil. Foram 70 anos, imagina quantas gerações se passaram ali. Neste processo, muitos se perderam, irmãos, mas também muitos permaneceram firmes na fé. Glória a Deus. O que não é diferente também nos dias de hoje, porque também estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. É diferente o ser por estar. Eu estar é uma coisa, eu ser é outra. É necessário, irmãos, que a gente entenda que nós estamos aqui como peregrino, como passageiros, pessoas que iremos passar e que estamos aqui apenas para cumprir o propósito de Deus. E precisamos cumprir o propósito de Deus, precisamos entrar na presença de Deus e saber do Senhor e qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E vou te dizer, Deus tem propósito de glorificar o nome dEle através das nossas vidas. Deus tem um propósito que nós venhamos nos reunir para adorar e glorificar o seu nome. Deus tem um propósito de usar as nossas vidas para alcançar outras vidas.
Deus tem um propósito de que nós sejamos canal de Deus para a vida de outras pessoas. E imagina eles lá em terras estranhas, entendendo tudo isso. Imagina o processo. Existem alguns salmistas que dizem que eles ficaram tristes, Lamentações. É um livro que fala muito da tristeza do povo de Jerusalém na Babilônia, de tal maneira que eles não queriam fazer mais nada, por conta da tristeza, da ausência da presença de Deus em suas vidas. Por quê? Porque estavam distantes. E Deus nos chama para nos aproximar de Deus. Deus nos chama para nos aproximar dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E quais foram os motivos? Que eles saíram da sua cidade de origem e foram cativos para a Babilônia. Existem diversos motivos. Porém, quero destacar aqui alguns que muitos de nós sabemos. Infidelidade, desobediência, infidelidade, desobediência, fez com que eles saíram de sua cidade de origem e foram para a Babilônia. Sem contar todo o histórico, como diz lá em 2 Reis, no capítulo do 24 ao 25, vem detalhando de forma mais minuciosa do porquê que eles foram cativos. Porque lá em Jerusalém tiveram muitos reis que se levantaram, e a Bíblia fala que muitos desses reis eram mal perante o Senhor. É como se fosse um acúmulo, de tal maneira que Deus lançou profecia de que eles seriam cativos, inclusive pelo tempo de 70 anos. Então, já era previsto pelo próprio Deus que isso um dia iria acontecer. E assim foi. Eles foram levados como Deus falou. Eles foram cativados como Deus falou. Porque Deus lançou uma palavra. Porque era necessário que eles ficassem cativos. Acredito eu, para que eles pudessem ver a manifestação do poder de Deus. Para que eles pudessem ver o quanto Deus é bom e que Deus ama suas vidas. Pois bem, mas Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Aleluia. E um dia, especificamente quando chegou no tempo do cumprimento, Deus os tirou do cativeiro. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o que vocês estão vivendo. Eu não sei o que você talvez esteja passando. E quanto tempo isso está acontecendo. Mas Deus sabe. E nenhuma situação contrária a Deus vai permanecer para sempre. Porque Deus, Ele é fiel. Um dia, aleluia, Deus há de se manifestar e estender suas mãos fortes e tirá-los do cativo, de tal maneira que iremos celebrar, como está aqui em Salmo 126, haverá uma celebração pelo Senhor ter nos tirado do cativeiro. Não sei qual é o cativeiro, talvez seja um cativeiro dificultoso na família, talvez seja algum vício, alguma situação contrária, talvez seja um desemprego, um problema no trabalho, talvez seja alguma situação que sinceramente não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Deus nos conhece minuciosamente. Como muito diz nosso pastor Ailton, Deus é personalíssimo. Ele trabalha e trata individualmente cada um, dentro das suas peculiaridades. Deus me conhece, assim como também te conhece. E Ele sabe até onde você pode suportar, como diz lá em 2 Coríntios 10:13.
que nenhuma provação é sobre-humana. Antes, juntamente com ela, vem o escape. Deus sabe até onde a gente pode suportar. E um dia, Ele há de se manifestar e agir de uma forma poderosa em favor das nossas vidas, mas para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Deus é fiel. Por isso celebraram eles. Por isso eles celebraram. Se alegraram. Deus cumpriu, irmão. Quem acredita que Deus é cumpridor de palavra? Amém? Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, disse o profeta ali. Então, confiamos em Deus e continuemos nele. Não vamos desistir, irmão. Não é tempo de desistir. Acredito que lá na Babilônia muitos desistiram. Muitos se renderam ao rei da Babilônia, aos deuses da Babilônia, porém muitos se manteram de pé. Que possamos que venhamos nos manter de pé, aguardando pela mão do Senhor. Isso quer dizer que passaremos por algumas coisas. Passaremos, porque Jesus falou isso. Jesus deixou bem claro. No mundo, 3 aflições. Disse que não seria fácil. Mas contrapartida, ele disse, mas tem de bom ânimo. Jesus nos animando. Tenha ânimo! Tenha ânimo, varão! Tenha ânimo, varão! Porque eu venci o mundo, disse Jesus. E se nós estivermos nele, nós também venceremos. Nós precisamos estar nele. Ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Então há uma necessidade muito grande de estarmos em Deus. Amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É para sempre, irmãos, para sempre. Ela se renova a cada manhã. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas. Ai de nós, que se não fosse a misericórdia de Deus, ai de nós, aleluia, ai de nós. Jeremias 29, do 10 ao 14, por favor, meu irmão, tem como projetar? Vamos fazer essa leitura aqui rápido. Jeremias 29, do 10 a 14. Olha as palavras de Deus para esse povo. O povo que até então estava cativo. Porque assim diz o Senhor: certamente, aleluia, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ó, a condicional aí. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, aleluia, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia! Deus prometeu, pela sua palavra, que por conta dos seus feitos maus, os levaria por intermédio de alguém para o cativeiro. A gente explicou isso aqui, e isso aconteceu, isso foi fato. Mas também, em cumprimento da sua palavra, ele tirou de lá, porque os seus
nunca, quando eu digo nunca pela sua palavra, ficarão prostrados em alguma situação complicada, porque o justo viverá pela fé. Nós não ficaremos passando por aquela situação o tempo todo, uma vez que a gente se dispõe à disposição de Deus. Tenhamos coragem de buscar a Deus, de buscar de todo o nosso coração. Como Ele mesmo diz, nós o acharemos. Então é um convite de Deus, irmãos, mesmo nós vivenciando qualquer tipo de situação contrária, quando a gente faz isso, começa a buscar a Deus de verdade, entra na presença dEle de coração, entendendo que somente Ele, quando a gente depende dEle diretamente, Ele se manifesta sobre as nossas vidas. Porque Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. E Ele foi tão maravilhoso com esse povo, que aqui, no Salmo 126, o povo começa a exclamar: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, olha, estávamos como que sonham. É mais ou menos assim, quando tu está vivendo uma situação de extrema dificuldade, e a gente, ser humano, a gente tem uma tendência natural de ser uma pessoa cética, ou seja, uma pessoa que desacreditada. A gente passa a não acreditar, a gente tem uma tendência, irmão, isso é real, a gente tem uma tendência de não acreditar no poder de Deus. Muitas das vezes, por estar vivenciando algumas situações, a gente fica meio que calejado, fica meio que insensível ao poder de Deus, fica meio que desacreditado. Então aqui era como os que sonham, eles estavam falando, gente, é como se nós estivéssemos vivendo um sonho. Irmãos, eu acredito nesse tempo, pela palavra de Deus, não pelas circunstâncias, pela palavra de Deus, nós ainda viveremos o sonho de Deus, viveremos o sonho de Deus nas nossas vidas, ainda que isso custe algumas coisas de nós, viveremos o sonho de Deus, irmão. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ainda que as circunstâncias tentam mostrar o contrário para nós. Porém, não vivemos de vista pelo aquilo que a gente vê. Precisamos viver por fé, acreditar naquilo que a palavra de Deus diz para nós, não aquilo que se apresenta diante de nós fisicamente. Precisamos olhar para a palavra de Deus, ter um olhar mais espiritual e acreditar em Deus e saber que em Deus soltaremos muralha. Em Deus somente, amados. Precisamos acreditar nisso. Precisamos tomar muito cuidado, porque o mundo, a Babilônia faz isso. Imagina quantos não desanimaram. Eu acredito, irmãos, pelo contexto bíblico, que muitos desanimaram. Mas Deus não nos chamou para desistir. Continua caminhando. A Bíblia ela fala por diversas vezes de permanecer, continuar, perseverar. Entende? Tá difícil, continua. Tá ruim, continua. Tô quase que entubado, não tô nem conseguindo. Tô respirando pela misericórdia de Deus, continua. Tô me arrastando, continua. Não desiste. Caí em pecado. Temos um advogado que é fiel e justo. Quando confessamos a Ele e deixamos, Ele nos levanta, nos perdoa de todo pecado e injustiça, e nos purifica, nos lava, nos mantém de pé de volta. Percebe o quanto o amor de Deus é maravilhoso? Então eu vejo que nesse contexto o amor de Deus,
Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor, aleluia. Houve um manifestar de alegria do povo por ter vivenciado a travessia da saída da Babilônia para Jerusalém. Talvez isso ainda não tenha acontecido com as nossas vidas. Em algumas áreas sim, porém em tantas outras áreas ainda não. Mas continuemos acreditando em Deus. E esse momento há de chegar. Mas aqui a Bíblia está dizendo que quando eles passaram por esse processo, eles se alegraram, eles cantaram e eles sorriram. Porém, pela fé, começamos a sorrir diante daquilo que Deus vai fazer. Começamos a nos alegrar. Vamos cantar a Deus o hino da vitória. Mas como assim? Está tudo difícil. Cantemos ao Senhor com a vitória que há de vir sobre as nossas vidas, com aquilo que Deus há de manifestar em nós e através de nós. Cantemos ao Deus Todo-Poderoso, nos alegramos nele, porque nele é que vem a vitória nas nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, é o nosso resgatador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Celebra, crente, seja feliz em Deus, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra de Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Vai pegando, irmão. A alegria do Senhor é nossa força. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Mais ou menos assim, caminhando e fazendo uma analogia de que o que eles viveram era um período difícil, mas o caminho que eu estou trilhando com o Senhor é um caminho de refrigério. Caminho de refrigério, irmão. A dificuldade vem, mas Deus vem com refrigério. Vem com refrigério. E aproveita, quando vier o refrigério, mergulha de verdade. Aproveita, se lança, se manifesta. Quando vier a comunhão dos irmãos, lá aquela coisa maravilhosa, mergulha, irmão. Momento da família, mergulha. Se manifesta lá de uma forma poderosa em Deus, juntamente com o grupo. Esteja presente, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Está chorando? A Bíblia nos aponta que quando a gente semeia com lágrima, a colheita é com alegria, irmão. A semente na presença de Deus com lágrima, a colheita é com alegria. Olha os opostos. Semeia chorando, está difícil, estou cansado, não quero ir para o culto, vem participar. Não tem dinheiro, por que eu tenho? Contribui, entendeu? Ah, tem um evangelismo, vou fazer. Está difícil, mas vou fazer. Vai semeando, vai só semeando, vai só semeando, vai semeando, vai semeando. Uma hora o fruto virá a 30, a 60 e assim por um, diz a palavra de Deus. Então vai só semeando, vai semeando. Uma hora a promessa de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Amém? Aquele que leva a pessoa a semente, andando e estourando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Irmãos, Deus tem vitória para o seu povo. Deus deu vitória para o povo de Israel, de tal maneira que o que eles passaram não se compara com o que eles vivenciaram com o apóstolo Paulo. A glória de Deus que está por vir sobre as nossas vidas não se compara ao tempo presente dos dias de hoje. Isso quer dizer que o que está preparado para nós não tem comparação dos sofrimentos dos dias de hoje, de tal maneira que quando a gente chegar lá, a gente vai ficar assim: meu Deus, se eu pudesse voltar para sofrer mais um pouquinho, porque eu não sou digno disso aqui. Entende? Então, Deus tem vitória para o seu povo. Se levante nesse momento com alegria.
acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que possamos perseverar em Deus, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até aqui fica a minha oportunidade. Amém.